Zona, o nosso programa de política internacional aqui no canal do Zona Curva. Eu sou a Giovana Branco, mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, e hoje eu tô aqui para falar sobre 4 assuntos que ficaram muito relevantes nos jornais do mundo inteiro durante esses últimos dias. E hoje eu vou começar falando sobre a relação entre a OTAN e os Estados Unidos. Durante 74 anos, a OTAN foi a principal aliança militar dos norte-americanos. Mas, com a possibilidade do retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, isso não é mais uma certeza absoluta. Já durante o primeiro mandato dele, à presidência dos Estados Unidos, o Trump já tinha deixado claro algumas desavenças que ele tinha em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar defensiva que surgiu no contexto da Guerra Fria. A ideia desses aliados, que são basicamente Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa Ocidental inicialmente, e agora da Europa do Leste também, de se unirem contra uma ameaça em comum. Naquele momento, obviamente, essa ameaça era a União Soviética, mas com o passar do tempo ficou cada vez mais difícil de entender quem era esse inimigo em comum, sobre quem a OTAN deveria se defender. Lá atrás, então, o Trump já dizia que a OTAN era um organismo sem uma função muito bem definida, que apenas drenava os recursos dos Estados Unidos. É preciso lembrar também que os Estados Unidos hoje são o país que mais investe em dinheiro dentro da OTAN. A grande maioria dos países tem o objetivo de gastar até 2% do seu PIB justamente em gastos militares. Isso para os países europeus é um número realmente substancial, é uma grande quantia de dinheiro. Mas para os Estados Unidos isso se torna um pouco menos relevante nas contas públicas. E ainda assim, o Trump dizia que isso era um desequilíbrio dentro dessa aliança e que, portanto, não seria justo a atual forma de organização que a OTAN tinha em termos financeiros. Além disso, o ex-presidente também dizia lá no passado que os recursos norte-americanos eram usados pela OTAN em missões sem sentido em relação aos interesses nacionais dos Estados Unidos e que esses recursos poderiam ser realocados em questões que fizessem mais sentido para os interesses geopolíticos nacionais dos Estados Unidos. Isso mostra que o artigo 5º, que é o artigo que basicamente sustenta a organização, que prevê que a ameaça contra um membro será compreendida como uma ameaça contra todos, portanto, indicando uma defesa coletiva em relação a uma ameaça em comum, não é tão forte assim para Donald Trump. E agora, durante a sua campanha presidencial, ele ainda, está em campanha justamente para ser indicado do Partido Republicano, mas ao que tudo indica, ele será sim a escolha do partido. E já na sua campanha ele retoma esse tema, mencionando justamente o quanto que a OTAN deveria ser reavaliada, tanto em termos das suas operações, quanto também em relação à sua missão de ser no sistema internacional. Essa visão preocupa não apenas os aliados europeus que se veem diante da possibilidade de uma retirada cada vez maior dos Estados Unidos do seu continente, mas também é uma visão preocupante para os norte-americanos que seguem justamente aquela visão mais tradicional do envolvimento norte-americano em relação à sua política externa global. Então, por muitos anos, os Estados Unidos de fato se consolidaram enquanto um país intervencionista, um país que de fato está presente em várias regiões do mundo, em termos físicos e também em termos de influência. E o possível retorno do Trump à presidência poderia significar o início de uma era mais isolacionista da política norte-americana. Toda a campanha do Trump e também o seu primeiro mandato presidencial estão baseadas na ideia de que a América viria em primeiro lugar e que, portanto, seria necessário olhar primeiro para dentro ao invés de olhar para fora. A ideia toda do Trump é que é necessário agradar e fazer políticas e pensar
ideias que sejam coerentes nacionalmente e não valorizar apenas o papel internacional dos Estados Unidos. Mas é claro que isso vem com uma preocupação muito grande cada vez maior de outros países do mundo, já que o Trump também indicou um possível abandono da Ucrânia caso ele seja eleito. Já vemos há algum tempo um certo cansaço da política externa norte-americana e também de outros países em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O Congresso norte-americano já vetou a transferência de mais ajuda financeira à Ucrânia no final do ano passado. Embora essas discussões ainda estejam presentes entre os políticos americanos, com certeza a presença do Trump na política norte-americana reforça essa ideia de que o que tem acontecido na Ucrânia não é necessariamente um problema dos Estados Unidos e que, portanto, os recursos do contribuinte norte-americano não deveriam ser gastos com esse tipo de ajuda externa. A campanha do Trump vem junto desse movimento conservador nos Estados Unidos, que é muito cético em relação à presença norte-americana na política global. Isso, de novo, é uma onda que a gente já tem observado em vários países, na verdade, que se fortalece ao longo dos últimos anos. E agora pode ter um retorno cada vez mais forte caso Trump de fato seja o indicado do Partido Republicano para concorrer às eleições e, eventualmente, vença justamente a presidência dos Estados Unidos. É preciso dizer que, mesmo que os Estados Unidos no futuro não saiam oficialmente da OTAN, não abandonem a organização, é muito possível que um governo norte-americano governado pelo Trump tenha um papel cada vez mais minimizado nessa aliança. Então, por mais que seja talvez muito difícil de romper esses laços, com certeza a gente vai ver um engajamento cada vez menor do Trump, dos Estados Unidos, em políticas de segurança internacional. Agora, indo para o outro lado do Atlântico, nesses últimos dias nós tivemos um encontro entre Javier Milei e o Papa Francisco, que aconteceu na Itália, no Vaticano. Esse encontro foi extremamente comentado devido à relação prévia entre esses dois atores. Ao longo da sua campanha, o Javier Milei fez duras críticas ao Papa, inclusive chamando o Papa Francisco de imbecil. Lembrando que ambos são de origem argentina e inicialmente esperava-se que houvesse algum tipo de aproximação maior entre eles. Esse encontro foi descrito pelos oficiais do Vaticano como um encontro cordial entre cavalheiros que têm visões de mundo completamente diferentes. O encontro entre, de um lado, um anarcocapitalista e do outro, um grande representante do combate à desigualdade global, aconteceu por meio de uma audiência privada no Vaticano. Nessa audiência, eles discutiram como fortalecer as relações da Argentina com a Igreja Católica e também discutiram a situação atual da economia argentina, já que a inflação no país atingiu o patamar de 211%. Obviamente, estaria também nessa pauta a preocupação do Papa em relação à pobreza na Argentina, que cada vez mais se torna algo extremamente maçante para a população do seu próprio país. Mas, ao que tudo indica, o combate à desigualdade global não está dentro da pauta de Javier Milei, que não tem como primeira preocupação combater a pobreza no seu país, na América Latina. Ainda falando de economia, nós vamos agora comentar sobre a China. Nesses últimos dias, nós recebemos a notícia de que a China deveria ser substituída pelo México na pauta de importações dos Estados Unidos. Depois de muitos anos, o México voltou a ser o país do qual os Estados Unidos importam mais bens. Depois de uma longa guerra comercial, a China, portanto, perdeu esse posto que, de alguma forma, mostrava um pouco da contradição de toda essa guerra, já que os Estados Unidos dependiam economicamente das importações da China.
E hoje a gente percebe que, além de tudo isso, que mostra uma remodelação da política internacional e da geopolítica global, nós vemos também um país que até então se comentava sobre o seu grande crescimento, sobre a possibilidade de atingir o PIB norte-americano, passando justamente por um momento de dificuldades econômicas no cenário internacional. A China, portanto, apresenta hoje uma economia com tendência de queda. E não é de hoje, a gente já tem observado esse movimento há algum tempo. O crescimento chinês vem diminuindo ano a ano, acompanhado também de uma falta de crescimento populacional, o que a longo prazo pode ser extremamente prejudicial para a economia chinesa, que é uma economia que depende, em última instância, do fator trabalho, muito mais do que do fator capital. Pelo quarto mês seguido, a China também apresentou deflação, o que inicialmente pode parecer algo positivo, para os consumidores, mas na verdade indica uma economia pouco vibrante, pouco expressiva internamente, e também vem apresentando políticas de estímulo econômico que não têm conseguido sucesso internamente. Apesar dos esforços do governo chinês, o consumo interno não tem aumentado, o que mostra que a China vem passando por dificuldades de manter aquele crescimento econômico expressivo que nós vimos principalmente a partir dos anos 2010. Se esse crescimento é vital para a geopolítica chinesa dos próximos anos, a gente percebe, portanto, que há uma grande dificuldade do governo chinês de se manter internacionalmente relevante em termos políticos e de atingir os seus objetivos de se tornar a principal potência econômica dos próximos anos, já que a sua economia não tem apresentado os resultados esperados pelo governo chinês. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre o conflito na Ucrânia, que no próximo dia 24 ainda desse mês atinge o marco de 2 anos. Nessa última semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituiu do cargo o seu, até então, comandante-em-chefe das Forças Armadas, Valery Zaluzhny. O Zaluzhny é uma das figuras mais populares da Ucrânia até então e foi aquela pessoa que esteve ao lado do presidente ucraniano desde o início do conflito. Zelensky como líder político, Zaluzhny como líder militar. E dessa forma eles conduziram as operações de guerra até então. Mas a gente já percebia há algum tempo algumas tensões surgindo entre esses polos de poder na Ucrânia, mostrando uma possível cisão entre governo civil e, de alguma forma, governo militar. Eu comentei em alguns vídeos no ano passado que o general Zaluzhny havia escrito um artigo para a revista The Economist falando justamente sobre as dificuldades ucranianas no campo de batalha, que a Ucrânia estaria enfrentando um certo impasse e de não conseguir justamente conquistar mais territórios e ter uma contraofensiva eficiente. E isso, na época, irritou muito o governo Zelensky, já que o presidente ucraniano era o porta-voz da ideia de vitória da Ucrânia. Desde o início do conflito, a estratégia do Zelensky tem sido justamente de valorizar a vitória ucraniana e de mostrar o quanto que isso seria possível caso a nação estivesse unida. E aí o militar mais importante do cargo, que era o general Zaluzhny, mostrou que na verdade isso não estava muito bem na realidade. Que a contraofensiva do ano passado não teve resultados reais, muito diferente da contraofensiva ucraniana que aconteceu em 2022. E que, diferente dos discursos vitoriosos que o Zelensky promovia nacionalmente, na realidade, no campo de batalha, a Ucrânia não conseguia nenhum avanço significativo há bastante tempo. Não ficou claro se o general Zaluzhny foi demitido do seu cargo ou se ele solicitou a sua retirada. Mas fica evidente que existe uma grande tensão entre governo civil e os militares dentro da Ucrânia. Isso só reforça que a principal mudança
no escalão militar ucraniano desde o início do conflito acontece em meio a um momento de outras incertezas. A principal delas é a incerteza financeira do país. Embora a Ucrânia tenha acabado de receber uma grande ajuda financeira da União Europeia, ainda há expectativa sobre uma possível ajuda dos Estados Unidos, que continua travada no Congresso norte-americano. Não há, portanto, perspectiva econômica para a Ucrânia para os próximos meses. Ainda assim, também é um momento de incerteza política dentro do país, já que as eleições presidenciais deveriam acontecer agora em março desse ano, mas não há qualquer confirmação sobre isso. Inclusive, o governo Zelensky já vem sofrendo alguns ataques internos sobre as eleições, já que a escolha dele de talvez não realizar as eleições presidenciais pode afetar a sua imagem no país, não como um líder democrático, mas talvez como um líder que venha centralizando o poder. E, obviamente, nesse contexto, o general Valery Zaluzhny se mostra enquanto uma figura popular que talvez pudesse competir com Volodymyr Zelensky nas eleições presidenciais desse ano, se elas de fato acontecerem. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado desses temas. Se surgir qualquer dúvida sobre esses assuntos, não deixem de comentar aqui. E a gente se vê no vídeo da próxima semana. Até mais!